Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos dar início à nossa escola bíblica, 131ª aula da nossa escola bíblica. Estamos aí continuando o estudo da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, carta pastoral. Aula passada, Paulo fala novamente sobre os falsos mestres, fala sobre as viúvas, e Paulo fala sobre riqueza, apego ao dinheiro. E agora Paulo vai aí fazer um apelo a Timóteo. Então, abra sua Bíblia comigo. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11 e 12. E a palavra de Deus diz: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, amor, a constância, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, Paulo explicou o caminho que o falso mestre segue, e agora ele fala do quadro que Timóteo deve seguir. Quer dizer, tudo isso que nós falamos, os falsos mestres faziam ao contrário, né? Então ele dá aí uma noção para que Timóteo tenha um equilíbrio pastoral, né? Para que ele continue ensinando aquilo que ele aprendeu, que ele continue andando na verdade e ensinando a verdade. Então, ele diz para Timóteo: olha, permanece na fé, né? E deve ser motivado pela vida eterna, porque sou salvo. Então, esse é um conselho que Paulo está falando ali a Timóteo. Verso 13 e 14. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guarda o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um pedido solene para ele seguir lembrando o batismo de Timóteo, a promessa, né? O sim que ele disse para a fé, e então seja fiel ao seu chamado, seja correto até a volta de Jesus Cristo. Verso 15 e 16, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. E a ele a honra e o poder eterno. Amém. Então, a manifestação de Cristo, a segunda vinda, está nas mãos de Deus. Então, Paulo cita o que Nero era chamado pelos romanos, né? De rei, soberano, senhor. Mas Paulo deixa claro que rei, soberano e senhor é o único Senhor Jesus Cristo. Então, ele volta e vai ser revelado pela sua imortalidade. Então, Paulo aqui continua dando aí a sua manifestação, a sua palavra para Timóteo, para que ele continue perseverando na fé, para que ele não esmoreça. Problemas vão surgir no ministério, mas fique firme do lado da verdade, do lado da palavra. Agora ele vai falar sobre os ricos. Verso 17 e 18, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras,
generosos em dar e prontos a repartir. Então, Paulo volta a falar de riquezas, pois tem também o lado positivo. Os ricos deveriam tratar a riqueza como dada por Deus, tratar de forma equilibrada. A riqueza é instável, você pode perder, né? E a nossa base de vida não deve estar nela, mas em Deus, porque é Ele quem nos sustenta. O bem material vem de Deus e abunda para abençoar nossa vida e tratá-la com o objetivo de praticar o bem e não serem egoístas. Verso 19, que acumulem para si mesmos tesouros sólidos, fundamentos para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então, o foco são os tesouros dos céus, onde está lá em Mateus 6. Acumular tesouros no céu e não na terra, usando a riqueza conforme a instrução de Deus. Estão acumulando tesouros no céu, porque lá não perecem, são estáveis, né? Fruto do verdadeiro cristão. Agora, conselhos finais e a bênção apostólica. 20 e 21, e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis, profanos, as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Então, o conselho é que você já tem instrução, aplique, evite conversa infrutífera, corte o mal e os ensinos de desviar as pessoas, foque no evangelho, né? Seja convosco, porque seria lida também na igreja para o conhecimento de todos. Então, Paulo aqui fecha essa carta simplesmente, né, falando para Timóteo: conserva sua fé, se mantém na verdade, que é o evangelho, e não fique se misturando, né, dando conversinha aí no meio do povo que fala, mente. Então, se conserve na verdade. Agora, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Então, a autoria é o apóstolo Paulo, que ele se identifica como autor no capítulo 1. Existem alguns que questionam a autoria devido à diferença na forma escrita e tratamento de algumas questões, né? Mas são argumentos muito fracos, porque Paulo se identifica como ele mesmo sendo o autor desta segunda carta. Quando foi escrita? É provável que tenha sido a última carta escrita por Paulo. Escreveu na prisão, provavelmente na segunda vez que foi preso pelos romanos, né? Não existem detalhes escritos na Bíblia sobre essa prisão. Ele sabia que seria condenado à morte. A sequência do trabalho de Paulo. 62 anos depois de Cristo, ele é solto da prisão. 62 a 66, ele faz a quarta viagem. Aí, de 66 a 67, ele é preso em Roma. E 67 a 68, ele é morto em Roma. Então, quem foi Timóteo? Né? Falado aqui na primeira carta. Ele era natural de Listra, uma colônia romana na província da Galácia. Seu pai era gentil, sua mãe era judia. Está lá em Atos 16, versículo 1. Foi instruído desde pequeno nas Escrituras, vamos falar aqui sobre isso nessa segunda carta. Paulo decidiu levá-lo na evangelização quando retornou a Listra em sua segunda viagem missionária. Atos 16, verso 1 a 3. E circuncidou Timóteo. Timóteo viajou com Paulo em grande parte das viagens, era visto por Paulo como um filho. Timóteo atuou como representante de Paulo em Tessalônica, em Corinto, em Filipos e em Éfeso. Então, era um homem de confiança de Paulo.
era jovem, tinha de 30 a 35 anos. Paulo, na verdade, pediu para que fosse tratado bem, mesmo sendo jovem, ele fala lá na primeira carta, né? Em alguns momentos teve espírito de covardia, né? Timóteo era novo, inexperiente, mas ele foi orientado a não negligenciar o seu dom. Para quem foi escrita? Essa carta, chamada carta pessoal, ela foi escrita para o jovem Timóteo, o jovem pastor. Ele ainda estava em Éfeso, onde Paulo tinha deixado. Os falsos ensinos ainda eram um problema ali. Paulo desejava ver Timóteo ainda mais uma vez antes da sua morte. Também queria fornecer a Timóteo mais incentivos pessoais para que ele permanecesse firme no ministério, né? Não deixasse de maneira alguma. Então, agora ele começa a carta com o prefácio e saudação. Então, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é a costumeira saudação de Paulo, dizendo quem era e de onde vinha a sua autoridade. E que a sua era da vontade de Deus, né? Havia uma leitura sempre pública das cartas de Paulo, mesmo que inicialmente para Timóteo, tinha instruções importantes também para a igreja. Paulo estava preso e na cabeça de muitos era um malfeitor, quando na verdade estava preso por causa do evangelho. Então a perseguição também. Ele é um servo de Deus e escreve ao filho da fé, dando bênção completa de Deus a ele. Ação de graças. Verso 3 e 4, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das suas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Então, antepassados, Paulo via a condução de Deus mesmo na sua vida anterior ao evangelho, a sua conversão. Então, ele está preso, não por ser malfeitor, mas é justo e correto. Paulo intercede por Timóteo noite e dia, e antes de Paulo ser preso, eles se encontraram e Timóteo chora, porque queria vê-lo para se alegrar. Então, ansioso, porque estava próxima à sua morte. Verso 5, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então, Timóteo tinha uma vida verdadeira com Deus desde pequeno. Paulo, então, confiava nele. Muitos abandonaram Paulo, mas Timóteo não. A mãe e a avó de Timóteo foram influência positiva para ele, eram mulheres de Deus que ensinaram o caminho do evangelho, a fé genuína para ele. E alguns pensam que ele já estaria morto, ou estava vivo e não tinha recebido ainda a Cristo. Agora, a prática do zelo, da firmeza e da fidelidade. Versos 6 e 7, por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, pela fé que habitou na sua avó, sua mãe e agora habita em você, eu te aconselho que reacenda, né? Que essa chama
vai aí, né, abanando esta chama para que ela reacenda o dom do ministério, que talvez Timóteo estivesse desanimado quando foi ordenado por Paulo. Então, Timóteo era tímido e não fazia de maneira correta, por falta de coragem. Então, Paulo diz que Timóteo deveria olhar para ele e ver o espírito de poder, de amor, de motivação. Quer dizer, era uma motivação que Paulo estava dando a Timóteo. Timóteo, você tem todas as ferramentas para realizar o seu ministério sem medo, né? Porque existia muita perseguição. Eles estavam ali num período muito difícil. Mas exerça esse ministério com ousadia, sem temor. Se relembre toda a obra de Cristo nos exemplos, né? Meu, sua avó, sua mãe. Então, Paulo ali incentiva Timóteo. Verso 8: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de ser encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, o testemunho é Cristo. A pregação de um Salvador que foi morto numa cruz era escandaloso. Então, era loucura, como muitos chamavam. Mas não se envergonhe, Timóteo. Talvez ele estivesse sendo desprezado por causa do Evangelho. Nem tenhas vergonha de mim por causa de Paulo, poderia ficar pior, né? Não tenha vergonha, tenha firmeza. Paulo pede fidelidade e disposição, né? Apoio a Paulo e as dificuldades que viriam por causa do Evangelho. Então, o sofrimento estão sendo conduzidos pelo poder de Deus. Você não está sozinho, né? Então, Paulo se coloca ali como exemplo, como testemunha do que está acontecendo, e ele fala, não fique envergonhado, por mais que o povo te despreze, por mais que você seja perseguido, né? Fique firme. Verso 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, como servo de Deus, não estamos fazendo um favor a Deus, mas Deus fez algo por nós, nos resgatou do pecado, nos salvou e nos chamou para trabalharmos na sua obra. Ele salvou, chamou e comissionou. Então, a obra que Deus realizou em nós, pela graça através de Jesus, desde a eternidade. Então, o pecado não surpreendeu Deus. Desde os tempos eternos, já tinha a sua graça preparada em Cristo Jesus. E é uma lógica de Deus, né? A Bíblia cita Deus como onisciente sobre todas as coisas. Verso 10 e 11, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Ai, que lindo, né? Paulo é demais. O plano de Deus, a salvação, acontece na eternidade, só visível aos homens através de Jesus, que destruiu a morte, né? A condenação. Os homens podem ser salvos, trouxe a obra da salvação, da vida eterna, a imortalidade, porque estamos cheios da graça de Deus. E tudo isso acontece através do Evangelho, a chave que abre tudo isso. Então, Paulo conduz Timóteo a entender a grandeza do seu chamado. Olha que maravilha, né? A história de Cristo é muito linda. O amor dele por nós é maravilhoso. Então, não desista, meu querido. Continue firme,
forte na sua fé. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Continue olhando para o alvo, porque o nosso alvo é Cristo, quando estaremos com Ele lá no paraíso. Amém? Verso 12 e 13. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras, o que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Então, por todo o ministério, eu estou aqui encarcerado, mas não tenho vergonha disso. Continuo fazendo a obra mesmo nesse momento difícil, porque eu sei que Deus cuida dos seus servos e guarda tudo que eu fiz pelo Evangelho, até me encontrar com Cristo. Sãs palavras é o Evangelho correto, o que Paulo ensinou sobre Cristo Jesus. Então, Paulo fala a Timóteo, busca nele, né? Busca nele. 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em vós. Então, guarda, protege o seu ministério. O Espírito Santo te capacitará, cumprirá tudo através do Espírito Santo. Timóteo tem alicerce para não se acovardar, não desanimar no ministério. Paulo anima Timóteo porque Deus é com ele. Agora a situação do apóstolo e a atitude de alguns colaboradores. Verso 15 e 16, está ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles eu cito Fígilo, Hermógenes, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Então Paulo lamenta, esperava um maior apoio do que os abandonaram. Alguns não apoiaram Paulo, se envergonharam, né? Mas não deixaram a fé. Na Ásia, a igreja de Éfeso, a Antioquia, Listra, Icônio, etc., Paulo dá exemplo de quem o apoiou e ora pela sua família, porque eles não se envergonharam das algemas de Paulo, né, da sua prisão. 17 e 18, antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou bastante até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então, Onesífero, ele foi a Roma, primeiro ou a segunda prisão, não sabemos, né? Mas ele teve interesse por Paulo na situação de que Paulo se encontrava. Então, Paulo deseja que ele seja salvo, achado justo, né, diante da obra de Jesus Cristo. Ele era de Éfeso, que o ajudou na implantação da igreja. Então, ele incentivou, ele esteve junto de Paulo todo esse tempo. Então, este primeiro capítulo, Paulo faz a sua saudação a Timóteo, fala da prática do zelo, da firmeza e da gratidão, da fidelidade que Timóteo deve ter, né? A situação, né, do apóstolo e a atitude de alguns colaboradores, alguns que o abandonou, né, deixou ali sozinho, mas existiam aqueles que estavam com ele, o apoiaram e não se envergonharam dele, né? Continuaram firmes ali, foram até Roma, no caso de Onesíforo, que foi até Roma atrás de Paulo para poder ajudá-lo. Então, este foi o assunto do capítulo 1. Agora nós vamos ao capítulo 2. Então, Paulo vai falar os estímulos no combate da fé e no sofrimento. Timóteo 2, né, capítulo 2, verso 1 e 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus.
E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, o apóstolo Paulo lembra Timóteo da sua ordenação. Ele coloca o seu exemplo como seu mestre e agora se volta para o próprio Timóteo. É a vez dele estar forte para a realização da obra. Temos que reagir à graça e ensinar a outros, compartilhando para homens fiéis para formar novas lideranças. Paulo então fala, se espelha em mim, olha o que eu fiz, agora faça você, né? É o caminho que você vai seguir no ministério. 3 e 4, participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, Paulo quer trazer a Timóteo comunhão, né, nas coisas boas, mas nas coisas ruins também. Soldado chamado por Timóteo para lutar lado a lado com Paulo. Então, lutar com força pelo evangelho. Não tema a batalha, o foco do soldado é não se distrair e o objetivo é cumprir as ordens de quem o chamou. Então, segue com Cristo cumprindo as suas ordens. 5 e 6, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, Paulo compara o atleta. Não leva o prêmio se não se preparar, lutar e ganhar tudo, conforme as regras da competição. A obra tem regras. Então, compara também com o lavrador. Será recompensado com o primeiro a ver os frutos, né, de que ele plantou. Então, não nos esforçamos em vão. O Senhor nos recompensará. Amém? Nós vamos parar por aqui. É muito lindo, né? Essas cartas de Paulo são muito animadoras, muito instrutivas para nós. É muito prática, muito certeira, né? Naquele assunto que Paulo está tratando. Ele não deixa dúvida, né? Então, continue estudando, curta, compartilhe, comente aí a palavra de Deus. E você não está perdendo seu tempo. Você viu que Paulo fala ali, não é em vão. Você vai ter recompensa, porque você está aprendendo para você poder ensinar a outros. Amém? Então tenha aí um excelente domingo, juntamente com a sua família. Se alegre muito, em paz, com muita alegria e com Cristo Jesus na sua vida. Um beijo grande no seu coração e até a próxima aula, se assim Deus o permitir.